Amém, irmão? Cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, irmãos. Lá no Evangelho segundo São João. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quem tem a Bíblia hoje? Quem tem, abre ela. Capítulo 3. João, capítulo 3. Verso 16. Todo mundo conhece? Todos encontraram, irmãos? Hoje está com as suas Bíblias. É uma palavra muito conhecida da igreja. O texto diz assim: a missão do Filho do Homem. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmão? Pode se assentar? Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Sabemos, irmão, que nessa noite ainda temos a apresentação do pequeno aqui nessa noite, que vai ser trago neste lugar para ser apresentado ao Senhor. Mas o Senhor nos deu a incumbência de trazer, de mencionar uma palavra para nossas vidas nesse lugar. De repente você está dizendo nessa noite: mas esse texto ele é muito conhecido, todos nós conhecemos, já ouvimos por diversas vezes os pregadores falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho por amor. Aleluia. Mas eu quero falar, irmãos, nessa noite sobre a tal maneira, ao qual esta palavra vem mencionando sobre este texto. Amar o mundo de tal maneira, amar a mim de tal maneira, amar os irmãos de tal maneira. E eu sei que cada um de nós aqui neste lugar, nessa noite, amamos muitas pessoas. Amamos filhos, esposas, amamos família, amamos amigos, amamos o que fazemos, amamos muitas coisas, aleluia. Mas nessa noite essa palavra, irmãos, vem nos falar sobre um Deus Todo-Poderoso. Somente Ele, irmãos, teria capacidade, e assim Ele fez por amor de nós, como esse texto nos expressa, um amor de tal maneira, aleluia. Nem o seu pai, nem a sua mãe pode te amar como nosso Senhor nos amou. A palavra de Deus nos fala que Ele deu o seu único filho unigênito, para que nós fôssemos alcançados nessa noite, neste lugar, através dessa palavra. Eu quero lhe dizer, irmão, nessa noite, que essa palavra ela é poderosa sobre a sua vida. Ele nos amou. O amor de tal maneira nessa noite não é o amor que a sua mãe te ama, não é o amor que o seu pai lhe ama, não é o amor, aleluia, que os seus amigos te amam. Nosso pastor Dejaí mencionou um texto nessa noite. E esse texto vinha falar de um certo homem rico, um certo homem inteligente, um certo homem muito capacitado naquele tempo. Aleluia. Mas ele ouviu falar que este homem estava pela cidade. Ele desejou agora, aleluia, estar no caminho onde Jesus iria passar. Aquele ao qual a palavra diz que ele deu o seu único filho, era Jesus de Nazaré. E Jesus, ele foi dado, doado por amor a cada um de nós que estamos aqui nessa noite, aleluia. E Nicodemos, ouvindo assim falar, aleluia, que Jesus de Nazaré passaria, porque quando ele ouviu falar de Jesus, o seu coração imediatamente começa a arder, em desejo de conhecer Jesus, em desejo de saber quem era aquele homem, aleluia, que estava operando grandes coisas naquela cidade, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas aquele homem que estava agora neste momento passando por aquele lugar é Jesus, aquele ao qual o nosso Deus
falou que o daria por amor de cada um de nós. Aleluia. Às vezes, irmãos, eu quero lhe dizer nessa noite, de repente você está ouvindo falar desse Jesus, de repente você está ouvindo falar dessa palavra, aleluia, que lá atrás o Senhor falou que o daria por amor de você. E de repente você está até mesmo gostando de ouvir desse Jesus. Ouvir falar dos milagres, aleluia, que Ele operava e continua operando nos dias atuais. Mas eu quero lhe dizer, você que não tem força nessa noite, para verdadeiramente se voltar a esse Senhor, para verdadeiramente subir a figueira brava, para aguardar Ele passar, aleluia. Porque o nosso coração que vai determinar, aleluia, o que o Senhor vai fazer por nós. É o nosso pensamento, é aquilo que pensamos do nosso Senhor, que vai determinar como Ele vai agir pela nossa vida, como Ele vai fazer para nos salvar, aleluia. Essa palavra nos refere, aleluia, sobre um homem, aleluia, que ele vai e sobe sobre uma figueira. Ele aguarda Jesus passar, aleluia. E está vindo Jesus, aleluia, por aquele caminho agora, e aquele homem escondido, porque aquele homem era um defraudador, ele defraudava, aleluia. O povo judeu não gostava daquele homem, aleluia. Mas ele agora tem o seu coração ardendo, em desejo de conhecer Jesus. E ele sobe numa figueira brava, aleluia. E ali ele aguarda agora aquele homem passar. E Jesus, quando está passando debaixo daquela figueira, a palavra diz que ele para, olha para cima e diz: Zaqueu, desce rápido, porque me convém estar na tua casa hoje, aleluia. Eu quero lhe dizer, o que move o coração do Senhor ao teu respeito, aleluia, é aquilo ao qual você já determinou em respeito do Senhor, é aquilo ao qual você já está, aleluia, pensando, querendo da parte do Senhor. Porque Zaqueu, aleluia, ele vai ali porque ele diz: eu quero só ver, aleluia. E quando ele chega naquele lugar, Jesus está passando, aleluia, mas Jesus já sabia, já conhecia. Jesus já sabia que Zaqueu estaria naquele lugar, porque Jesus, ele conhece o coração, Jesus, ele conhece a nossa mente, aleluia. E quando nesse dia você já disse pela manhã: hoje eu estarei na casa do Senhor, o Senhor já sabia que você estaria nesse lugar nessa noite, e o Senhor já veio pronto nessa noite para dizer, aleluia: ainda hoje entrarei na tua casa, é lícito que cearei contigo nesta noite, nesse dia. Mas precisamos, irmãos, aleluia, querer ver Ele, aleluia. Precisamos se voltar para Ele. Ele nos foi dado por um pequeno tempo. A palavra disse, aleluia, que Jesus teve um ministério de 3 anos. E Ele estava sobre a terra, sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre a Judéia, Galileia. Ele estava operando muitas coisas naquele tempo. A palavra de Deus nos fala, irmão, que fomos alcançados, porque o povo de Israel não quis. Aleluia. O povo de Israel, o povo judeu, aleluia, não creram naquilo que a palavra dizia, que Ele nos amou de tal maneira que daria o seu Filho. E Jesus, quando chega, aleluia, agora, e começa o seu ministério, o teu povo não aceita. E a palavra de Deus nos fala, irmãos, aleluia, que ia crescendo um povo ao redor, aleluia, um povo ao redor do povo judeu, que começou a adorar Jesus, começou a olhar para Jesus, começou a crer que aquele era o Messias, que aquele era aquele ao qual o Senhor falou que eu daria, aleluia. E começou a crescer o povo, começou o povo de vir de longe, aleluia, para ver quem era Jesus. Começou o povo a se aglomerar, começou o povo a se ajuntar, aleluia, para esperar Jesus vir apregoar a palavra. O povo começou a se ajuntar porque queria ouvir Jesus. O povo começou a juntar-se porque queria ver milagre, aleluia. Hoje, irmão, não é diferente. Você que passou por essas portas nessa noite,
De repente você se encontra longe, afastado. De repente você até está, aleluia, no caminho, aleluia, mas o seu coração não está em Jesus. Você ainda nessa noite chegou, passou por essas portas, mas você ainda não desejou ver Jesus. Você ainda não se sacrificou para ver Jesus. Aleluia. Porque o que vai fazer Jesus se movimentar ao teu respeito é o teu pensamento, aleluia. É o que você deseja, é o teu movimento, aleluia, para receber Jesus, aleluia. Ele se movimenta, aleluia, mediante, aleluia, o teu pensamento por Ele. No momento que você aceita Ele, que você espera por Ele, aleluia. No momento que você sai da sua casa para estar nesse lugar recebendo algo da parte dele. Ele é benigno, Ele é bondoso, Ele é caridoso, Ele é Deus Pai, aleluia, Pai da eternidade. Nessa noite Ele trouxe você neste lugar, aleluia, para declarar para você que Ele, aleluia, que Jesus foi à cruz do Calvário. Ele derramou o teu sangue, aleluia, um sangue puro, aleluia, um sangue inocente, por amor à sua vida. Glória a Deus. Só que nós precisamos de fazer alguma coisa, irmãos, para mover Jesus pela nossa causa, para que Jesus olhe para nós, aleluia, identifique em nós o desejo de vê-lo, para que Jesus olhe para nós, aleluia, porque Ele já veio, Ele não negou o sacrifício. A palavra nos fala, louvado seja o nome santo do Senhor, que Jesus subiu o monte para orar, porque já era chegada a hora da crucificação, já era chegada a hora que Ele seria humilhado por amor a nós, aquele que Deus o daria por amor a nós. Agora chega a hora que aquele homem, aleluia, o Senhor, ele sobe ao monte, e quando ele está lá, a palavra nos fala, irmão, que Jesus chorava. A palavra nos fala que Jesus, ele gemia, aleluia, porque ele já sentia, louvado seja o nome santo do Senhor, ele já sentia aflição. E a palavra de Deus nos fala que ele, prostrado, orando ao Pai, ele disse: se for possível, passa de mim este cálice, mas a todo tempo, meu Pai, faça a tua vontade, aleluia, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade seja feita em mim. Porque Jesus, irmãos, ele já sabia para que ele veio. Ele já sabia, aleluia, porque ele conhecia a vontade do Pai. E a vontade do Pai era essa, aleluia, que ele fosse dado, que o sangue dele fosse derramado, aleluia, pela expiação dos nossos pecados. Se hoje possamos, irmãos, se virar para o Senhor e pedir a Ele perdão pelos nossos pecados, aleluia, porque um dia Ele derramou o teu sangue, para que possamos nessa noite estar nesse lugar. Mas eu quero convidar cada um dos irmãos que se encontram nesse lugar nessa noite. Eu quero lhe dizer, é necessário se voltar para o Senhor. É necessário designar um tempo para o Senhor. O pensamento. Porque se não for assim, irmão, nós continuamos vazio. Vazio da presença. Vazio da palavra, aleluia. Porque a palavra do Senhor, aleluia, que nos dá sustento para mais um dia de caminhada. É esta palavra ao qual nos dá condições de mantermos de pé. Porque os dias continuam sendo mal, irmãos, aleluia. Para aquele crente, homem e mulher de Deus, aleluia, que está alicerçado sobre uma rocha, que está ali dia a dia fazendo a vontade do Senhor, não se desviando nem para um lado nem para o outro. Os dias ainda continuam mal. As aflições do tempo presente, aleluia, ela é real sobre a vida da igreja. E estamos passando por isso. Então eu quero lhe chamar nessa noite, irmãos, é necessário, aleluia, entender, se voltar, é necessário realmente dizer: Senhor, eis-me aqui, servo necessitado, servo carente, aleluia. É necessário entender o sacrifício do Senhor. Louvado seja Deus. Nessa noite, irmãos, os irmãos passaram por essas portas. Eu quero dizer para os irmãos: eleva o seu pensamento ao Senhor. O salmista Davi, ele disse, aleluia,
que ele levava o seu pensamento para o monte, da onde viria o socorro. O socorro vem do céu. O socorro vem do nosso Senhor, porque Ele pode. O socorro vem do nosso Senhor, porque Ele é bom. O socorro vem do nosso Senhor, porque a sua misericórdia, ela se estende por gerações e gerações. E é por isso, aleluia, que nós entramos por essas portas. É por isso que ainda cremos, aleluia, no milagre. É por isso que ainda cremos na salvação da nossa família. É por isso que ainda cremos que o Senhor breve vem. Porque Ele disse que Ele ia. Ele disse que Ele ia preparar muitos lugares, aleluia. E Ele está preparando lugar, irmãos. Mas é necessário que você nessa noite deseja, aleluia, sentar neste lugar. Deseja ocupar o lugar ao qual o Senhor foi preparar para você. Porque se você não desejar, se você não almejar, se você não quiser, aleluia, um dia estar na glória com o nosso Senhor, um dia novamente poder ver Ele, aleluia, aleluia. Precisamos de desejar, irmãos, porque isso aí o Senhor não pode fazer por você. Ele pode tocar o teu coração. O Consolador, o Espírito Santo, nessa noite pode tocar, aleluia, em você. Ele pode tocar em você e causar desejo, causar em você, aleluia, sonho, causar em você desejo de buscar, de estar. Mas quem tem que querer estar é você. O desejo o Senhor coloca, mas fazer é por tua conta, aleluia. É eu e você que temos que querer ocupar aquilo que o Senhor determinou. O Senhor determinou para mim e para você, irmãos, enquanto estamos aqui, coisas distintas. O apóstolo Paulo disse: cada um fica na sua vocação, naquilo que você foi chamado para fazer para o reino. Aleluia. Mas Jesus, Ele veio, fez a sua parte. Ele foi à cruz do Calvário, aleluia. E ali Ele derramou o teu sangue por você. Ele já fez a tua parte. Mas Ele disse, aleluia, para os apóstolos, para nós: ide e pregai o meu evangelho a toda criatura, nos 4 cantos da terra, até os confins da terra, aleluia. E é necessário que queiramos, aleluia, apregoar, mostrar para o povo lá fora que o que Ele, quem é Jesus, aleluia. Como mostramos, irmãos, eu vou apregoar na esquina, vou apregoar, não pode apregoar. Mas eu quero lhe dizer, irmãos, que o seu comportamento como homem de Deus, como mulher de Deus, diz muito ao teu respeito. Diz muito ao respeito de quem é o teu Senhor, aleluia. Porque o teu comportamento, como você está, como você se coloca, aleluia, vão olhar em você um homem de Deus, vão ver em você uma mulher de Deus, aleluia. Porque vão ver o Espírito de Deus reluzindo sobre você, aleluia. Mas estamos na casa do Senhor, achando que estamos enganando o pastor, ou estamos se enganando, ou até mesmo que podemos enganar o nosso Criador, o nosso Senhor, que a palavra diz, aleluia, que Ele está presente a todo tempo. Nós não podemos enganá-lo, não podemos enganarmos Ele aonde formos, aleluia, porque não podemos, Ele está lá. Aleluia. A palavra nos fala, irmão, se nos lançarmos no mais profundo abismo, Ele está lá. Então não adianta para a igreja de hoje se esconder atrás de alguma coisa. Eu quero lhe dizer, é necessário dizer: eu sou crente, eu sou homem e mulher de Deus, aleluia. Agora entra o comportamento, aleluia. Jesus fazia isso? Não, então também não faço. Jesus gostaria disso? Não, então também não vou gostar. É lícito que eu faça isso? O Senhor não gostaria, então eu não faço, aleluia. Para que eu seja um cristão, aleluia, é necessário agirmos como cristão. A palavra cristão nos refere a pequenos cristos, pequenas semelhanças do nosso Senhor, aleluia. E como podemos dizer sou cristão, e se não andamos no caminho, se não andamos pela palavra?
Então eu quero lhe dizer nessa noite, irmãos, Jesus, Ele é bom, Ele é perfeito, Ele te chamou, aleluia. De repente você vai dizer, mas eu não tenho condições. Eu quero lhe dizer, eu também não tinha, eu não posso, eu também quero lhe dizer, eu também achava que não podia. Mas eu quero lhe dizer, irmãos, que hoje a minha vida é para adorar o Senhor. Se em algum momento eu recebo um convite para fazer algo para a parte do Senhor, eu vou, aleluia. Não coloco dificuldades, irmãos, porque servir o Senhor é assim. Louvado seja Deus, aleluia. A tua oportunidade já foi dada. A minha oportunidade já foi dada. Aquele ao qual foi dado, aleluia, por amor, pelo grande amor, aleluia, do Senhor, ele já foi dado. O sangue pela tua vida e pela minha já foi derramado, aleluia. Jesus já operou, já disse, aleluia, o que tinha que falar. E hoje só precisamos segui-lo, aleluia. Não seguimos de longe, irmãos, seguir de perto. Entrar, aleluia, na casa do Senhor. Determinar em nós, irmãos, que o tempo, aleluia, de ficar na superfície já passou. É tempo de se aprofundar, aleluia, nas águas. Águas purificadoras, porque a palavra de Deus nos fala em Ezequiel capítulo 47, aleluia. As águas purificadoras, aleluia, que desce dos umbrais da casa de Deus, aleluia. Esta é a água que purifica, esta é a água, aleluia, que pode nesta noite entrar na sua vida, entrar na sua casa, purificar, aleluia, o sangue, purificar no seu pensamento, aleluia, aquilo que não é lícito, aquilo que não te convém. É o poder de Deus. Então, irmão, nessa noite, Deus te trouxe nesse lugar para ouvir esta palavra, porque a palavra do Senhor, ela se renova, irmãos, todo dia. João capítulo 3, versos 16. Quantos já pregaram? Quantos já ouviram esta palavra? Aleluia. É porque amar de tal maneira, irmãos, a minha filha está ali, não é como eu amo ela. Disse para ela nessa semana, aleluia, que eu amo no profundo. A mãe dela ama ela no profundo. Mas se Deus agora fala para mim ou para a mãe dela, se nós teríamos coragem de fazer assim como Deus falou para Abraão: pega Isaac, leva ele, leva madeira, leva fogo, prepara o altar, coloca Isaac sobre o altar, e com o punhal você entrega aquilo que eu já te dei, aleluia. Eu quero somente, irmãos, que você reflita nessa noite, você que tem o seu filho, aleluia, você que tem o seu pai, a tua mãe, aleluia, você nessa noite faria isso? Daria o seu filho? Deus deu o seu único filho, por amor a você, irmãos, aleluia. É porque Ele é Deus, irmãos. A palavra nos fala que nós não éramos merecedores. A palavra nos fala que Jesus veio para o teu povo, aleluia. Mas um dia apareceu um, irmãos, como nós, e começou a adorar Ele lá naquele lugar. Começou a dizer: ah, o Messias está sobre a cidade. Deus falou que enviaria e enviou. Ele está no nosso meio. A palavra diz que começou a vir gentil de toda parte, aleluia, e começou a povoar aquele lugar. E um belo dia, irmãos, entrou, aleluia, sobre nós a oportunidade de morar no céu com o Senhor, ser participante do sacrifício dele, irmãos. Então eu quero que você entenda nessa noite: amor de tal maneira, irmãos, não é como amamos, porque pensamos que amamos muito, aleluia, mas chega um momento, irmãos, que o nosso amor ele é pequeno. Quanto mais o amor pelo nosso Senhor, irmãos. Às vezes chega o dia da aprovação e às vezes a nossa fé é pouca. Às vezes chega o dia da luta, aleluia, e a nossa fé é pouca, é pequena. Mas eu quero lhe dizer nessa noite, irmãos,
Se você levar o seu coração ao Senhor ainda nesta noite, fazer como Zaqueu em cima daquela figueira brava, aleluia, se mover em primeiro lugar. Zaqueu não disse, eu vou estar lá e o Senhor passa lá, não, aleluia. Zaqueu falou assim, eu vou para lá, porque dizem que ele vai passar lá, e quando ele passar eu já vou estar, aleluia. O coração de Zaqueu, aleluia, moveu o coração do Senhor. Porque você pode estar até achando que não. Você pode estar até achando nessa noite, Deus não está ouvindo o meu clamor. Mas Ele está, irmãos. No momento certo Ele se levantará por você. No momento certo Ele fará aquilo que Ele falou que vai fazer, irmãos, aleluia. Porque Ele é assim, aleluia. Ele cumpre o que Ele fala. Ele cumpre o que Ele promete. E nessa noite eu quero lhe dizer, irmãos, Ele te amou de tal maneira. Sua esposa não te ama de tal maneira. Seu marido não te ama de tal maneira. Seu filho nem os seus pais te amam de tal maneira. Porque Isaac, quando já estava deitado, ele pergunta para o pai dele, antes do pai colocar ele ali para servir ele de holocausto. Ele fala, pai, tenho cutelo, tenho lenho, tenho fogo, mas e o cordeiro, onde está? O Senhor disse, aí Abraão disse para ele assim, filho, o Senhor proverá para si o cordeiro, aleluia. E aquele dia, o Senhor proveu o cordeiro, para Abraão e para Isaac, mas para nós Ele deu o cordeiro de Deus, Jesus, aleluia. Jesus, Ele foi o sacrifício pela tua vida, não foi um cordeiro animal, foi Jesus, o Filho unigênito de Deus, que foi dado, irmãos. Então eu quero lhe dizer nessa noite, se você se encontra afastado do Senhor, se você nessa noite encontra fraco do caminho do Senhor, eu ainda estou indo, estou caminhando, mas eu não tenho a força que eu tinha, eu não tenho o desejo que eu tinha de estar na casa do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Eu quero lhe dizer, irmãos, nessa noite, é noite de reconciliação. De repente você está dizendo assim, eu não estou afastado, aleluia, mas está novamente se reconciliando. Porque a palavra nos fala, irmãos, que o Senhor Deus, Ele fez concerto com o povo de Israel, aleluia. É necessário muitas vezes, irmãos, fazer um novo concerto. Porque a palavra nos fala, irmão, que durante todo o tempo foi havendo, durante a história do povo hebreu, vários momentos de queda. E o Senhor se levantava, tirava o povo da onde se encontrava, levantava, erguia e fazia um novo concerto. Aleluia. Então, às vezes, irmão, nessa noite é noite de você se levantar e fazer um novo concerto. Você que se encontra afastado, é a noite de você se levantar e voltar para o Senhor, irmãos. O amor dele é incomparável. O pastor não pode fazer muito pela igreja, mas Deus, o nosso pastor, Ele pode. Ele pode nessa noite fazer aquilo que você precisa que Ele faça por você. Amém, irmãos? Assim eu agradeço a minha oportunidade nessa noite. Que Deus continue abençoando esta igreja, cada um dos irmãos que passaram por essas portas. Em nome de Jesus. Amém. Glória.